Olá, como você tá? Espero que bem. Estamos aqui com esse novo vídeo dessa nossa série que começou esse ano, desenrolando com yoga, mostrando aqui preceitos, fundamentos do yoga, né? Fundamentos para autorrealização. Então hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que eu falo meio com contragosto, meio a contragosto esse tema, porque não é um tema fácil para ninguém, que é o desapego, né? Um dos preceitos que a gente tem, os yamas, que é a ahimsa, não violência, satya, não mentir, asteya, não roubar, brahmacharya, está associado com o controle dos impulsos, os desejos primitivos, a não promiscuidade, etc. E o quinto a gente tem como aparigraha, o desapego, né? Que é o que eu quero focar aqui hoje. Então, antes de compreender o desapego, antes da gente entrar em lugares de... Porque é um assunto que não adianta simplificar, não adianta trazer esse assunto de uma forma simplória, porque ele não é. Antes de compreender o desapego, é muito importante que a gente compreenda o apego, né? Qual a causa do apego, qual que é a origem do apego, por que a gente se apega e, consequentemente, o apego leva ao sofrimento, né? Isso é uma premissa básica que acredito que todo mundo que já tem uma certa idade já entendeu isso de alguma maneira, né? Todo mundo que já passou por alguma desilusão amorosa, etc, né? Então, primeira coisa, por que a gente se apega? Desapego não significa indiferença, que é uma coisa que a gente pode confundir, né? A gente pensa que, se eu me fechar, se eu não me apegar a ninguém, se eu não criar vínculo emocional com nada, então eu não vou sofrer. E aí eu vou lá e crio uma armadura, né? Que esse não é o caminho, não é disso que eu tô falando aqui. Então, o desapego pode ser muito facilmente compreendido com isso, confundido com isso, com ignorância. E essa ignorância, né, em relação ao desapego, está associado com indiferença. Então, desapego não é indiferença. É inevitável a gente se apegar. Somos seres apegados, né? A nossa natureza é apegada e tem diferentes razões por conta disso. Por isso, né? Uma delas é a própria natureza biológica, primitiva, animal, né? Então, os mamíferos, nós somos mamíferos, querendo ou não. E os mamíferos, se você for analisar biologicamente outros mamíferos, o apego é o que garante a sobrevivência da espécie. Então, o filho se apega à mãe, né? A mãe se apega ao filho, a mãe quer proteger o filho a qualquer custo. Isso é um certo nível de apego. A grande questão aqui, o cuidado que eu tenho para usar as palavras, é que não necessariamente o apego é uma coisa negativa, mas é uma coisa esperada, natural. O apego que está associado com o controle, com a possessividade, que o grande problema é o apego em desequilíbrio, gera a possessividade. Eu estou aqui usando o jogo de palavras só para explicar. Então o problema não é o apego em si, porque o apego é natural. Um certo nível de apego, todos nós criamos, né? Se você tem seu e não significa que você não vai se entristecer quando um parente seu morrer, quando um animalzinho seu morrer, fazer a passagem, né? Não significa que você não vai se vincular, né? Um yogi não é uma pessoa fria que não se vincula com as coisas. Pelo contrário, a proposta é uma postura totalmente compassiva, amorosa, altruísta. Então, o caminho do yoga não é a gente se fechar para o mundo, é a gente se conectar, se sentir mais conectado com a vida. Então, o desapego, ele passa pelo apego. A partir do momento que você cria uma relação profunda com algum ser, com alguma situação, naturalmente você se acostuma com aquilo. Aquilo se torna parte sua, né? Toda mudança, pode ver que nenhuma mudança é tão fácil na vida. Porque toda mudança requer a mudança de uma forma. A grande questão é que desapego não significa que eu tenho que evitar a tristeza. Uma pessoa espiritualmente evoluída não é uma pessoa que não vai chorar no velório, mas é uma pessoa que relembra, né, e que busca aceitar. O trabalho de desapego é um trabalho de aceitação da realidade como ela é. Ou seja, de que as coisas são impermanentes, né? Um preceito básico que justifica o desapego é a impermanência. Então, não importa o que aconteça,
né? Não importa o quanto a gente se esforce para cultivar algo, para construir algo, o tempo transforma tudo. O tempo vai, tudo que o tempo traz, o tempo tira. Então a compreensão mais profunda é essa, a gente compreender que nada é permanente, nada é fixo no mundo da forma, né? E faz parte do processo o aprendizado de soltar. E em algum momento a gente tem que soltar as coisas. Nem sempre vai ser fácil, quanto mais profundo o vínculo, mais difícil fica o desapego. Desapego não pode não ser só de pessoas queridas, mas pode ser desapego de situações, desapego de um emprego, né, desapego de um vício. Muitas vezes a gente tem dificuldade para largar alguma situação, algum hábito que a gente sabe que não cabe mais, que faz mal pra gente, mas a gente tem dificuldade. O vício é um tipo de apego também, o apego a uma substância, o apego a um estado, a um certo estímulo específico. A gente se apega à vida, a gente se apega a nós mesmos, ao nosso corpo, só que o próprio corpo a gente vai ter que entregar. A grande questão é que a coisa fica menos sofrida quando a gente trabalha com consciência, né? Inevitavelmente a gente vai passar por dor de perdas, mas o desapego tá em a gente não criar, não se permitir criar uma obsessão por nada, vigiar. E outra coisa também que pode ser confundida, que a gente pode confundir, é o desapego com desleixo, com descaso. Ou seja, já que tudo é impermanente mesmo, então eu não vou me preocupar com nada, não vou me dedicar a nada, não vou me comprometer com nada, né? Não vou me esforçar para as coisas acontecerem. A gente pode confundir com isso. Mas se tudo é impermanente, então eu não vou me esforçar para construir nada, para me dedicar a nada. Pelo contrário, a proposta aqui é o comprometimento, sim. O amor, sim. É o dar o meu melhor, sim. Aí, a partir do momento que eu dei o meu melhor, que eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude, eu não controlo o resultado. O que a gente não tem o controle é o resultado. Então, o Karma Yoga, a palavra Karma Yoga está associada com isso. Não é a ausência de dedicação. Não é assim, não deu. Não, eu fiz o meu melhor. Dentro do meu melhor, se o resultado esperado não foi o atingido, eu tento trabalhar para relaxar com relação a isso. Né? O desapego também está associado com o exercício de uma certa confiança, né? Uma confiança na inteligência da vida, né? E aí faz o trabalho interno de consciência. Por exemplo, a meditação é uma ferramenta que ajuda nisso, porque na meditação você aprende a deixar as coisas passarem e você só observa, né? Inclusive os pensamentos. Então, uma obsessão é um apego a um pensamento, né? Um apego a algum padrão do passado, né? Que a gente fica inquieto quando a gente não tem aquele objeto que a gente está obcecado, seja uma pessoa, seja o que quer que seja. Então perceber, a falta de algo te deixa desconfortável, te deixa agitado, te deixa com uma sensação de sofrimento, uma sensação dolorosa. Então observa isso, integra essa sensação, trabalha com a consciência, trabalha com a presença e trabalha para deixar ir. Entender que tem muitos processos que eles são graduais. Tem muitos processos de desapego que não é de uma hora para outra. Você escolheu, desapeguei. Não, às vezes é um processo de você trabalhar para ir soltando aquilo, né? Inclusive do nosso subconsciente. Então por isso que não é tão simples assim quanto parece. O desapego, ele é um exercício. Ele tem que ser intencionado, ele tem que ser praticado. Senão a gente sofre mesmo, tá bom? Então quero agradecer aí a presença de você, a sua presença nesse vídeo. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Se fez, se inscreve no canal, se não fez isso ainda. Ajuda a gente a crescer, ajuda o nosso canal a crescer. Nós estamos começando agora, né? Então, se você acha importante que esse conteúdo chegue para mais pessoas, compartilha, dá uma curtida, um comentário no vídeo, que isso ajuda o algoritmo. E fica aqui meu abraço.